a palavra de Deus com o seguinte tema: o Verbo se fez carne. Divisa a união do Espírito e a alma, pensamento, o templo, o corpo e a palavra estão unidos. Livro de João, capítulo 1, do versículo 1 até o 14, e nos diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreendeu. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crescem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, para fazermos um cumprimento verbal, aonde uniremos aqui hoje a lei e a graça. Iremos ler no livro de João, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Mais um ano vai se findar, mais um tempo vai se passar. É gente que vem, é gente que vai. É gente que vem, é gente que vai. É criança que nasce no hospital, é ser humano que desce a sepultura. É criança que nasce no hospital, é ser humano que desce a sepultura. Mais um tempo está se passando, mais uma hora que já se chega, e mais próximo fica a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao observar a Bíblia Sagrada em todo o contexto, vernáculo e verbalizações de aquilo de acordo com o que Deus tem para falar com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas, observando muito bem nesta mensagem sequenciada bíblica, é um fato real o mundo invisível, a região, a esfera dos espíritos, pois escrito na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, encontramos esses escritos e esses relatos reais na lei, nos salmos e nos profetas. E no Novo Testamento encontramos na graça, na verdade e nos evangelhos. Entenda muito bem a palavra de Deus em toda a sua entonação de revelação, profundidade, de acordo com aquilo que Deus tem para falar contigo e comigo no dia de hoje. O Verbo se fez carne. Há uma união do Espírito e a alma, e a união do Espírito Santo. O templo é o teu corpo, e a palavra com o Espírito precisa habitar aí. Para isso, vamos então entrar num entendimento, numa linha de raciocínio, de acordo com aquilo que Deus tem para falar em todo o parâmetro bíblico, em todo o entendimento possível. Aqui hoje você vai entender humanamente, nos conhecimentos até analfabeto ou no nível superior, ou então você vai entender na esfera espiritual tão profunda do jeito que você nunca ouviu. Mas Deus há de falar aqui hoje, para que a palavra viesse a surtir efeito, para que a palavra viesse
conhece a entrar aos corações. Deus vai falar com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas. Vou entregar tudo aqui hoje, irmão, do jeito que Deus quer, porque a palavra é única, a palavra é viva e eficaz, a palavra restaura, a lei é fogo, a graça é fogo, o nosso Deus é fogo, seja santo como Ele é santo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, porque Deus há de confirmar a sua palavra aqui no dia de hoje. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio, quando no livro de João ele faz a abertura dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui está representando Jesus Cristo. Jesus Cristo foi introduzido no mundo com um único objetivo: para salvar a tua alma, a minha alma, a nossa alma do caminho de perdição, do caminho do inferno. Quando a Bíblia diz no princípio, é que alguma coisa lá no começo foi conectado, foi planejado, foi feito uma planta, foi tendo um raciocínio. No princípio havia-se uma conversa de Deus com seu Filho Jesus e com o Espírito Santo. Vamos introduzir Jesus no mundo, mas gerações foram se passando, épocas se acabando, povos, línguas e nações, mas eles tinham em mente os profetas que sempre lembravam dizendo: o Messias há de vir o Messias para poder revolucionar o mundo. Mas a Bíblia nos mostra muito bem que além do Messias, logo lá no finalzinho de Malaquias profetiza que não viria só Jesus Cristo ao mundo, haveria de vir também um outro para preparar o caminho do Senhor. Então, na totalidade das palavras verbais e na revelação da profundeza da Bíblia Sagrada, não foi só uma criança que veio ao mundo, foram duas crianças. Entenda a revelação. Quando a Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo, fala de Jesus. Nessa parte João está de fora, mas foram profetizadas duas crianças que viriam ao mundo para revolucionar, para modificar o curso e o caminho de muitas vidas. A Bíblia nos relata de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e também nos relata acerca de João Batista, quando lá atrás no Antigo Testamento é profetizado a vinda deles. O nome não é relatado, o nome não é catalogado nos escritos sagrados. Qual seriam os seus nomes? Foi só no dia, na época do nascimento, em que o anjo aparece e diz: Maria, tu terás um filho, e o nome desse filho tu hás de colocar de Jesus Cristo. E o mesmo anjo vai até Zacarias e diz assim: Zacarias, tu terás um filho, a tua mulher é estéril, mas a partir de hoje ela conceberás e terás um filho, e colocarás o nome desse filho de João. Irmão, Deus vai falar aqui hoje de um jeito que a palavra está explícita em toda a revelação. Muitos não têm revelação de Deus nas Escrituras, é porque não medita, é porque não busca, é porque não estuda, é porque não lê, é porque não procura entender como eles se converterão se não há quem pregue, e como eles pregarão se não forem enviados, e como eles irão ser enviados se não tiver o Espírito do Senhor. Deus há de falar aqui hoje, e a mensagem já está criando um nível de linha de entendimento do mesmo jeito da semana passada, mas aqui mais profundamente. Há de ter tempo e muito tempo, e Deus vai falar porque o tempo pertence a Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo foi introduzido no mundo para que venha salvar a tua alma e a minha alma. Quantas e quantas vezes nós enxergamos pela trajetória da vida, pela caminhada e pelo tempo que se passou, pessoas desprezando a palavra, pessoas desprezando a Jesus, e eles não procuram entender que Jesus Cristo e a palavra de Deus são um, é único. Não tem como desprezar Jesus para aceitar a palavra, e não tem como desprezar a palavra para aceitar Jesus. Se você não for com Jesus e a palavra, tu nunca herdará o reino dos céus. O inferno tu vai até
herdar. No inferno tu vai adentrar, mas no reino dos céus e provar o paraíso é só lavado e remido no sangue do Cordeiro. Vou tocar na tecla de novo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Conecta isso na tua mente. Coloca isso na tua mente. Tudo isso que está se desenrolando e acontecendo aqui hoje foi um fato real. Enquanto muitas nações, e até no Brasil, no oculto, no profundo e no escondido, eles andam tramando um meio para frear a evangelização, para frear a pregação, para frear a radiodifusão ou vídeo, para que não se venha mais se ministrar a palavra. Irmão, irmãs e todos os telespectadores que me ouvem aqui hoje, ouça isso aqui. Senhoras e senhores, ouvintes desta emissora de rádio, escute isso aqui. Do Gênesis ao Apocalipse, no Antigo e no Novo Testamento, na lei e na graça, registra toda essa história acerca da vida de Jesus. A sua vida terra já estava profetizado. Todos os profetas falaram no mesmo linguajar. Observe a Bíblia Sagrada, observe a palavra de Deus, observe o Evangelho eterno, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. E há uma preocupação nacional e internacional, há uma preocupação dos homens em querer parar a ministração da palavra de Deus. Todos os profetas falaram no mesmo alinhamento profético, falaram no mesmo linguajar. Estamos vivendo uns tempos, acredite se quiser, se não quiser, um dia a tua incredulidade cai e você vai acreditar nisso que eu vou dizer. Estamos vivendo uns tempos em que os profetas, em que os sacerdotes, em que os atalaias não falam mais no mesmo linguajar verbálico dos vernáculos sagrados. Eles distorcem, eles falam que nem tudo é o que está escrito. Eles já não estão nem mais aí no princípio, que o verbo era carne e o verbo era Deus. O negócio deles é porta larga, o negócio deles é nem tudo é o que está escrito. O negócio dele é não se preocupe com a escritura. Estes homens ou essas mulheres são os mais miseráveis moradores sobre a face da terra, porque um dia estaremos no juízo final, um dia estaremos diante de Deus para prestar conta de todos os nossos atos. E como que será diante do Criador a hora em que Deus cobrar? Cadê a minha palavra? Por que tu furtaste a minha palavra? Por que tu defraudaste? Salmo 56, versículo 5. Todos os dias distorce as minhas palavras e os vossos pensamentos é mal contra o Criador. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Uma coisa eu vou relembrar o que eu falei semana passada: a pobreza e a riqueza é dom de Deus. A pobreza e a riqueza é dom de Deus. Livro de Salmo, livro de Provérbios, livro de Eclesiastes. Então, se tu ainda não enricou, não se preocupe, espere o tempo do Senhor, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Espera o tempo de Deus, espera o tempo de Deus, porque o melhor de Deus há de te alcançar e me alcançar, para a honra e glória do Deus que fez o céu e a terra. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 2 do livro de João. Quem é este ele, em qual a palavra está totalizando em todo peso possível? Ele estava no princípio com Deus. Jesus Cristo estava no princípio com Deus. Foi profetizado. A vida de Jesus na terra já estava profetizado. Não teria como mudar o curso da profecia. Todas as épocas de geração foram se passando. E os profetas falando no mesmo linguajar. Imagine o pavor no inferno. Imagine o desespero do capiroto lá embaixo. A cada profecia de profeta, a cada homem ou mulher que se santificava para fazer a diferença. E detalhe, na trajetória do curso da raça humana,
A mulher sempre foi jogada pro lado. E Deus mudou essa história. Mas na trajetória do caminho, Deus mudou essa história. Se você pegar de Gênesis até Juízes, de todos os juízes que existiram ali, para administrar, para coordenar o povo de Deus, Deus levanta uma mulher, a juíza Débora. Imagine o pavor no inferno. O que houve? Deus modificou, só usava profeta, agora está usando profetisa. O desespero no inferno. E os profetas profetizando numa linguagem só. A cada homem ou mulher que procurava se santificar e fazer a diferença para o Deus que fez o céu e a terra. E deixar Deus usar eles. A Bíblia nos mostra muito bem que havia uma preocupação satânica, que havia uma preocupação dos feiticeiros, da feitiçaria de Satanás e dos demônios, que lutava contra a vida desses. Aí você observa de Gênesis até Malaquias. Em todas as gerações foi observado pelo próprio Deus em qual tempo ou império ele ia introduzir Jesus Cristo, o seu Filho, no mundo. Em todos os tempos, épocas e lugares, se ouvia-se falar desse Messias, do prometido, do Salvador do mundo. Mas ele só tinha um local aonde ele seria introduzido. Seria na Terra Santa. Seria onde Deus escolheu. Seria do jeito que Deus queria. E o cabeça rachada do inferno sabia disso. Ele sabia. As nações vizinhas, a Terra Santa, subentendia ou entendia que havia algo de acontecer para revolucionar o mundo. Vários impérios foram passando. Passou o Império Babilônico, o Império dos Medas, dos Persas, e Deus vendo em qual geração seria introduzido Jesus Cristo no mundo. O tempo foi passando e os profetas na mesma linha de raciocínio bíblico. Todas as vezes em que você vê um homem ou uma mulher que se diz ser de Deus e distorce as escrituras e diz que nem tudo é o que está escrito, sai de perto. É demônio. Está indo pro inferno e está querendo te levar junto. Porque a vida é uma só. E uma vez essa vida perdida, é tarde demais para recuperá-la de volta. E quando eu falo a vida perdida, é quando a pessoa atravessa desta vida para outra, para a região do mundo invisível, a esfera dos espíritos. Abra teu olho. Mas o Criador começou a observar em qual época ia introduzir Jesus Cristo no mundo. E você observa isso de Gênesis até Malaquias. Deixa eu relembrar um top teológico. Eu sei que a ordem cronológica, de acordo com o que está aqui, há uma variação na ordem cronológica dos livros. Isso eu estou consciente. Mas eu não posso teologar aqui para explicar isso, porque eu perderia tempo em entonação e revelação. Por isso que eu estou dando um resumo direto. De Gênesis até Malaquias. De Gênesis até Malaquias, foi-se profetizado que Jesus Cristo seria introduzido no mundo. Quando chega em Malaquias, a Bíblia nos mostra o sacerdote Malaquias falando de um outro que escreveria também, para preparar o caminho. A Bíblia diz desses dois, mas o nome só foi oficializado, o nome deles dois, quando o anjo vem até Maria e diz: mulher, tu conceberás e terás um filho, e o nome do teu filho será chamado Jesus. Maria toma aquele impacto e recebe a palavra. O anjo vai até Zacarias. Zacarias, a tua mulher terá um filho, e o nome do filho que a tua mulher há de conceber, o nome dele será João. Eu sei que não está de acordo com a linhagem da colocação de nomes, mas Deus quer assim, Zacarias. João virá ao mundo para preparar o caminho. E o Cristo também já está próximo e perto também de vir para salvar a alma do homem e da mulher que está no meio de densas trevas e acorrentado por Satanás. O inimigo de nossas almas esperava uma criança vir, mas veio duas. João Batista para preparar o caminho com a mensagem marreta, e Jesus Cristo para terminar a tarefa, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Ele estava no princípio com Deus.
Jesus Cristo estava no princípio, vendo tudo, todas as épocas se passando, de todos os profetas, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por Ele, irmão, até o nosso nascimento sobre a face da terra. É vontade permissiva de Deus, o teu nascimento e o meu nascimento. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, Jesus Cristo. Agarra-te com esse nome, agarra-te ao nome de Jesus, porque o Verbo se fez carne, a união do Espírito e da alma, para se unir com o Espírito Santo de Deus. O templo é o teu corpo, e a palavra de Deus precisa habitar aí. Quando o apóstolo Paulo diz assim: aquele que destrói o templo, Deus o destruirá. É porque muitos estão destruindo o templo, que é o seu corpo, com prostituição, com bebedice, com idolatria, é que o mundo está oferecendo. Tem se distraído e nem construído nada, e por isso estão perdidos no mundo, caminhando para o inferno, pensando que estão indo para o céu. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Procure interpretar as Escrituras, procure entender a palavra de Deus, procure entender acerca do mundo espiritual, procure entender acerca do mundo invisível. Irmão, irmãs e todos os telespectadores que estão me ouvindo aqui hoje, procure entender a palavra, procure entender a verbalização dos vernáculos sagrados, procure entender. Estude, se qualifique, faça curso, faça seminário, busque o melhor, procure desenvolver, e tu verás as profundezas da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e só se procura se entender a palavra quem está vivo. Quem não está vivo nunca vai procurar entender. Como pode um morto ressuscitar outro morto, mas o vivo pode ressuscitar os mortos em Cristo Jesus. Vai estreitar para as trevas aqui agora. É o versículo 5. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreendeu. Irmão, vou te dar a xerox do capiroto aqui agora, quer ver? Tô xerocando as folhas. Pegou aí? Não chegou a xerox aí não? Depois você liga para diretoria ou para presidência e pede a xerox aí. Vou te dar a xerox do capiroto hoje. Observação importante: o estado original daquele miserável hoje está de chifre quebrado no inferno, está com a cabeça arrebentada, está de esparadrapo, segurado com durex e fita isolante, e hoje é treva, bicho, verme, escuridão, e detalhe, o mais importante ainda, está no inferno, e o inferno é uma moradia emprestado. Porque essas pragas, quando caíram do céu, não trouxe nada, não tem nada para dar, não pode fazer nada, e ainda está devendo ao Criador. Muitos fazem propaganda errada para Satanás. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreendeu. O próprio Jesus, quando o capiroto chegou assim: Jesus, tudo isso eu te darei. Jesus olha pra cara dele: não tem vergonha mesmo, hein? Tu é mentiroso, caiu do céu, não tem nada pra dar, o inferno tem emprestado, tudo tu vai me dar? Tudo pertence a Deus. Tu querendo ou não querendo, Satanás, tu vai ter que adorar ao Senhor teu Deus. Não, Jesus riu da cara do capiroto. Aí você pode até falar aí, esse é heresia, porque tu não conhece a Bíblia. No livro de Salmo, livro de Provérbios, e o outro livro diz: e o Senhor se rirá dele, e o Senhor se rirá dele, porque ele não tem nada pra dar. O apóstolo Paulo fala assim: não é maravilha, é uma máscara. Ele se transfigura em anjo de luz, ele não tem nada para dar. Irmão, tudo isso que eu falei, exceto o esparadrapo na cabeça, mas tudo isso que eu detalhei aqui, xerocando a originalidade hoje do inimigo, tira só o esparadrapo, que é uma conjectura. O restante está tudo escrito na Bíblia. O restante está tudo escrito na palavra de Deus. Eu li 2 vezes a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse e encontrei esse referencial, o estado original do nosso inimigo. Já está derrotado, destruído, caído, não tem nada para dar, e o fim dele é lago de fogo e enxofre, e para todos aqueles que não procuraram se salvar para ter a alma salva.
Aí você vê um montão aí defendendo o inimigo. Não fala assim do bichinho não, o bichinho vai ficar furioso. Vai ficar furioso? Falando ou não falando, ele vai se levantar contra quem quer que seja. Eu tava lá no mundo, essa praga do inferno tava me destruindo. Tava lá no mundo, saí de lá do mundo pra igreja e vou ficar nessa agora. Então assim, irmão, pode ter certeza, vou falar um negócio aqui, é sério, não é fofoca não, é realidade. Todas as vezes que você vê a pessoa ou defendendo, ou com medo de pregar contra o inferno, ou tá devendo, ou tem rabo preso com Satanás, ou um ou outro, porque a Bíblia diz que nós temos um inimigo espiritual. A Bíblia diz que temos que mostrar ao povo quem é esse inimigo espiritual. Aí tem gente que diz assim, você tá falando inimigo, tá dando glória pro inimigo, que nada, irmão. Essas pessoas estão com medo, porque tá devendo a Satanás. A Bíblia diz aqui, ó, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreendeu até hoje. Imagina o desespero do capiroto do inferno. De Gênesis até Malaquia, os profetas profetizando a vida do Messias, a vida do Salvador. E quanto mais os profetas profetizavam, mais o inimigo ficava desesperado, porque tinha uma profecia que o próprio Deus profetizou. O próprio Deus não enviou o profeta, Deus não enviou a natureza, o próprio Deus veio pessoalmente para profetizar. Irmão, é profundo. Isso aqui que eu vou falar agora é muito profundo, porque você encontra vários fenômenos, várias coisas sobrenatural escrito na Bíblia Sagrada. E aí você observa muito bem e você começa a detalhar todas as coisas que estão escritas. É muito profundo, irmão, profundo mesmo. O próprio Deus, ele vem para profetizar. Deus não enviou a natureza, Deus não enviou o anjo, Deus não enviou o profeta, Deus não enviou o vento, Deus não enviou a jumenta, Deus não enviou nenhuma das hierarquias angelicais. O próprio Deus vem pessoalmente e ele começa a olhar e vê que as suas criaturas caiu. Irmão, você acha que Deus ele não sabia? Deus já sabia de tudo. A Bíblia diz que pela viração do dia veio o Criador. Adão, aonde tu estás? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Ele sabia, mas o que Deus queria que Adão viesse a confessar. Mas Adão não, pelo contrário, apareceu o Senhor. Eu me escondi e Deus perguntou: por que você se escondeu? É porque eu estava nu. E vamos continuar no raciocínio. Quem te mostrou, Adão, que você estava nu? A história começa aqui, ó. Muitos botam a culpa na mulher, muitos ridicularizam a mulher, mas se esquece de enxergar a verbalização no vernáculo sagrado, na visão profunda, que os dois tiveram culpa. A Bíblia diz que Deus pergunta a Adão assim: Adão, quem te mostrou que estava nu? Olha o que Adão faz. Senhor, a mulher que tu me deste. Acusou a mulher e acusou o Criador. Deus olha assim para Adão, daqui a pouquinho acerta contigo. Mulher, por que tu fizeste isso, mulher? A mulher foi mais humilde. Senhor, a serpente me enganou. Deus vai até a serpente, miserável, tu rasterás e comerás pó. Aí Deus vai até Satanás. Ali você há uma revelação ali, você tem que entender a profundidade. Antes dele ir, ele vem até Adão e diz: Adão, do suor do teu rosto tirarás o teu sustento. Mulher, multiplicarei grandemente a tua dor. Tu terás filho com dor, e o teu desejo será para o teu marido. Satanás, vem cá. Do ventre dessa daqui que caiu, vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. Escuta isso aqui, cão! Escuta isso aqui, Satanás! Escuta isso aqui, espírito caído! Do ventre dessa daqui que caiu, nascerá um que vai esmagar, vai arrebentar, vai estourar a tua cabeça, teu miserável do inferno! Irmão, isso soou de um jeito da cabeça do espírito do inferno. Ele ficou de Gênesis até Malaquias, desesperado. A cada criança que nascia, a cada criança que via o mundo, o inimigo de nossas almas tentava contra essas crianças, para não deixar se concretizar aquilo que Deus tinha profetizado. Mas a Bíblia
As horas foi se chegando e chegou o momento em que Deus chega à conclusão: Jesus, já está chegando a hora de eu te introduzir no mundo. Mas só que antes disso acontecer, a Bíblia diz que os profetas de Deus foram pregando no mesmo linguajar, foram pregando nas mesmas palavras. Quando eu observo a lei, irmão, você tem que saber discernir a palavra. Existe a lei de Deus e a lei de nações, que está escrita aqui também na Bíblia. Porque muitos dizem, não, mas aquela lei ali concorda com isso. Mas você tem que saber se é a lei de Deus, porque provavelmente pode ser uma lei de nações, os estatutos de nações, que concordam com aquilo que é errado, porque a lei de Deus é contra a imoralidade, a abominação, o incesto e a confusão anormal animal, é contra a feitiçaria, é contra a idolatria, é contra a bebedice, é contra aquilo que vem a mudar o comportamento do homem e de uma mulher para o mal. Os profetas profetizando e o capiroto no inferno desesperado, e o capiroto no inferno pensativo. Olha, vamos tentar contra a vida deles. Olha, vamos pesquisar, vamos ver se é aquele que... Imagina o desespero e o pavor no inferno. Irmão, às vezes eu fico em casa meditando, e às vezes eu fico em casa analisando, e tem coisas que às vezes eu fico pensando. Imagina o desespero lá embaixo do capiroto, a cada criança que vinha, a cada criança que vinha ao mundo nascia. O desespero no inferno. Nasceu mais um, nasceu mais outro. E para apavorar mais ainda o cão, não era uma só criança que nascia, era várias. Nascia de uma mulher, nascia de outra, nascia de uma mulher, nascia de outra. E da judia, do povo de Deus escolhido, eram várias mulheres que e durante os períodos iam tendo filho, ia ver um atrás do outro. E a Bíblia diz, você pode ver que a fúria satânica foi tão grande que o capiroto entra no coração de Faraó para mandar matar todos os meninos. Aí o que acontece? Só um só se escapa, Moisés e alguns. Você tem que entender a verbalização das palavras. E o capiroto no inferno desesperado, tramando, como até os dias de hoje, pensando o que aquela praga do inferno pensa. Mesmo de esparadrapo ainda pensa ainda acerca das crianças que via ao mundo, de Gênesis até Malaquias. Quanto mais o profeta profetizava, quanto mais o profeta anunciava, é hoje, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. És tu, Belém, a menor dentre as cidades, a menor dentre os estados, mas de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. E os profetas profetizando no mesmo linguajar. E o inimigo desesperado, porque sabia que Deus não mentia. Ele sabia que o Criador não ia mentir. Do ventre dessa daqui que caiu, nascerá um que vai esmagar a tua cabeça. Imagine ele, de Gênesis até Malaquias. A conjecturas que eu vou falar agora, hein? De Gênesis até Malaquias, tomando sorrisal, tomando Doril, tomando remédio para dor de cabeça, porque sabia que a profecia ia se cumprir ao pé da letra, ia se cumprir do jeito que Deus queria, e assim aconteceu. De Gênesis até Malaquias, um mesmo linguajar, uma mesma palavra, e se cumpriu do jeito que Deus falou. Quando chega a época do cumprimento, antes da época do cumprimento, houve-se uma esfera de tempo que se chama esfera interbíblico, 400 anos de silêncio. Imagine 400 anos sem se ouvir uma voz profética. Passado esse tempo, o capiroto descansou, parou de tomar remedinho. Ele imaginava que ia reinar, continuar enganando, continuar persuadindo, e Deus só observando. Vou acabar com a festa dele, quer ver? Vou acabar com a festa lá do cabeça rachada. Aí a Bíblia diz que as vozes proféticas já estavam para ser introduzidas no mundo. Quando a Bíblia diz que a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreendeu. Porque aqui no livro de Malaquias, a Bíblia diz que Deus já fala de um outro que ia vir também. No livro de Malaquias que diz, eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor.
e converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que não venham a ferir a terra com maldição. Aí o que acontece, irmão? Aí eu vou te passar uma revelação, dentro do conhecimento daquilo que eu já estudei. Com o conhecimento das Escrituras, você tem uma ampla visão dos fatos, das teorias, das esferas, dos acontecimentos registrados, dos acontecimentos realísticos do mundo, daquilo que está desenrolando e acontecendo. Conseguimos observar e entender bem acerca do mundo invisível, a região dos espíritos sem corpos. Vamos raciocinar para você poder entender. Escute isso aqui. Quando o espírito do homem se une com o espírito de Satanás, eles se transformam em feiticeiro. E o diabo os leva ao mais baixo nível da humilhação. Só você perguntar lá para ele, lá pro catingozeiro, lá, vem cá, o que o cão te chama? Ele vai dizer na cara de pau, de cavalo. E você aí? Aí me chama de égua. E você? De potrinho. O diabo leva a esses aos mais baixos níveis da humilhação. Não tem respeito nenhum pelos seus adeptos. Mas quando o espírito do homem se une com o Espírito Santo de Deus, a Bíblia nos relata muito bem, dizendo assim, que Deus nos chama de profeta, que Deus nos chama de pastores, presbíteros, evangelistas, adoradores, cantores, e o mais profundo, Deus nos chama assim: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos aguarda desde a fundação do mundo. Aí Jesus relata dizendo: já não somos mais de servos, de amigos. Hoje eu os chamo de amigos. E vós, a partir de hoje, sereis considerados filhos de Deus. Aí a extrema não compreende. Você está lá no mundo, perdido, distraído, caído. Ninguém dá nada por ti. Nem um voto não teria se você fosse se candidatar pela situação ao qual é a tua vida. Provavelmente, se você fosse ser ou entrar em algum ato para ser eleito, para ser lançado a candidato, a única sigla que você ia ter era PPP, Partido dos Pecadores Perdidos. Ninguém ia votar em você. Mas Deus olha lá do céu: não, meu filho, minha filha tem que ter uma oportunidade. Vou salvar, vou libertar, vou quebrar a corrente satânica, vou tirar da mão de Satanás e vou ungir, vou encher do meu espírito, vou enviar, vai ser pregador, vai ser pregadora, vai fazer a diferença e vai ensinar que o verbo se fez carne e habitou entre eles, e nem a estrela vai entender o mover que Deus vai usar essas vidas. Há uma diferença muito grande em ser feiticeiro e em ser profeta do Deus Altíssimo. Mas vamos voltar para aqui, para a palavra de Deus. A Bíblia diz, no versículo 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. João Batista. É permitido o nascimento dele pelo casal. Vou te dar o nome do casal: Zacarias e Isabel. E Jesus Cristo é introduzido, não é permitido. Permissiva a vontade de Deus é uma coisa, e ser introduzido é outra. Entenda isso aqui, eu vou te dar o alinhamento. João Batista é permitido o nascimento dele. Jesus Cristo não é permitido, ele é introduzido. Jesus Cristo é introduzido no mundo. De Gênesis até Malaquias, do Gênesis até Malaquias, de Gênesis até Malaquias. Entenda, no Antigo Testamento, a lei, os profetas e os salmos, que é os salmistas, falaram no mesmo linguajar acerca da vinda do Messias. Zacarias e Isabel queria ter um filho. Deus permitiu o nascimento de João Batista, abrindo a madre de Isabel, porque Isabel era estéril e já era avançada em idade. Já tinha passado o período. Isabel já tinha passado do seu tempo e nem ela mesma não acreditava que teria o filho. Mas o anjo falou com Zacarias e assim aconteceu. Aí o anjo vai até Maria e diz: Maria, tu foi escolhida para trazer o Cristo, o Messias, e o nome dele será chamado
Jesus. E detalhe, vou falar mais um detalhe aqui. Olha, o linguajar do Reino dos Céus não é brasileiro, não é africano, não é americano, não é francês, não é nacionalista ou internacionalista. O linguajar do Reino dos Céus é celestiano, é celestial. Quando o anjo vai até Maria, no linguajar celeste, mas comunicando ali direto com Maria para que Maria viesse a entender. Então o que acontece? Jesus é introduzido, passou-se os impérios, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, os impérios foram se passando, todos os impérios se passaram e outros impérios. Deus achou por bem introduzir Jesus na época do Império Romano. E o que acontece? Jesus é introduzido. Jesus, quando é introduzido, irmão, nem o capiroto entende. A luz resplandeceu nas trevas, as trevas não compreendeu. Quando o inimigo começou a perceber o inimigo espiritual, a Bíblia diz que ele possui o coração de Herodes e manda matar todos os meninos. Nisso que manda matar todos os meninos, houve-se 2 fugas, não foi só uma. Aí você tem que ter revelação e entendimento e conhecimento das Escrituras. Jesus Cristo e João Batista tinham o mesmo período da esfera de idade, quando a ordenança foi sentenciada para matar todas as crianças. Um nasceu para preparar o caminho da salvação, e o outro nasceu para salvar a minha alma, a tua alma, a nossa alma, resgatar das trevas para a luz, e para que nós venhamos a ter a vida eterna. Maria e José foge com Jesus para o deserto. Zacarias e Isabel também foge com João Batista, para onde a Bíblia não me dá o respaldo, mas teve que fugir também, por causa do meu período de idade. Foram 2 crianças que vieram ao mundo para revolucionar, uma permitida por Deus e a outra introduzida, porque Jesus Cristo veio do céu para cá. Jesus Cristo veio do céu para cá. E a Bíblia diz que os 2 crescem. Quando os 2 crescem, irmão, o negócio fica estreito, porque João Batista já sabia para que propósito ele havia de vida ao mundo. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele sabia. Irmão, João Batista já sabia o que ele tinha que fazer. Eu e você temos que procurar a cada dia saber o que Deus quer, porque ninguém nasce em vão. Ninguém vem a esse mundo em vão. Eu e você não nascemos nesse mundo em vão. Não é só para construir família, não é só para ter bens. Deus permitiu o nosso nascimento para cumprir a vontade divina na terra. João Batista prepara o caminho do Salvador e desce a madeira lá no deserto e dá, multidão, uma multidão de gente para ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes em que você ouve um homem ou uma mulher, ou quem quer que seja dizendo, isso aí espanta, esse negócio de palavra, esse negócio de pregação, nem tudo é o que está escrito, não precisa se preocupar, irmão, pode orar, é demônio purinho. Só tem 2 coisas que se espantam quando a palavra de Deus é pregada do jeito que ela é. Primeiro, o pecado, e segundo, Satanás e os demônios. Todas as vezes que você vê uma pessoa apavorada por causa da pregação, ou um homem apavorado por causa da ministração da palavra, pode conjecturar e pensar, está enquadrado, a palavra achou. Porque estamos vivendo uns tempos que nem tudo é o que está escrito. Estamos vivendo uns tempos que não se precisa mais da escritura. Estamos vivendo uns tempos que eles desprezam a palavra de Deus de um jeito e pensam que vão viver aqui eternamente. A nossa vida nessa vida é passageira. Um dia eu e você se encontraremos na eternidade. Você já se imaginou na eternidade? Qual seria o teu parecer? Qual seria o meu parecer? Qual seria a tua conversa com o Criador? Deus, eu não sabia. Senhor, me perdoa. Senhor, no teu nome nós profetizamos, falando mistério, curamos o enfermo. Agora o Senhor nos vai rejeitar. Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos que estão na casa de meu pai. Pensa que alguém volta ou que alguém vá lá para os avisar, para que ele não venha para esse lugar de tormento. Uma coisa eu vou te falar, pregue hoje, testemunhe hoje,
profetize hoje, cante hoje, faça a diferença antes que seja tarde demais. Porque na eternidade nós vamos se encontrar lá e Deus vai querer conta de cada um de nós. João Batista fez a parte dele, perdeu a cabeça porque falou a verdade. Muitas pessoas não querem mais perder a cabeça, por isso estão perdendo a salvação. Perderam a salvação por causa do mundanismo. Versículo 5, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Essa luz verdadeira é Jesus. Todo homem, toda mulher que vem ao mundo precisa dessa luz verdadeira. Precisa aceitar a Jesus Cristo urgentemente, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós para que nós venhamos a ter a vida eterna. Não existe outro menos se aceitando Jesus. Não existe outro menos se entregando para o Criador. Não existe outra opção a não ser ter a alma salva através de Jesus Cristo. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Assim são muitas pessoas, conhecem tudo nessa vida, conhecem todo, tem todo o entendimento, tem o entendimento da informática, tem o entendimento da medicina, tem o entendimento da ciência, tem o entendimento matemático, da filosofia, tem o entendimento de tudo, mas para se desenvolver o entendimento aprofundado das escrituras, da profundeza da palavra de Deus, eles não têm, eles são do nível superior, eles são graduados, tem o entendimento do homem, mas o entendimento do santo, o entendimento da palavra, eles são analfabeto bíblico, eles não conhecem as escrituras. Por isso que eles dizem que nem tudo é o que está escrito, e o diabo cola do lado e diz é verdade, e o coral fica ali, nem tudo é o que está escrito, Deus só quer o coração, e o açougueiro fica feliz, porque ele troca de carro direto, porque a propaganda do coração já está vendendo as igrejas. Vamos continuando. Veio para o que era seu e os seus não o conheceram. Veio para o que era seu e os seus não o conheceram. Todos os dias Jesus vem para aquele que é seu, para salvar, para libertar, para levar o homem, a mulher ao reino dos céus, para que essas vidas venham a ser salvas, irmão. Imagine, irmão, e raciocine comigo, isso aqui é um fato realístico, isso que eu vou falar aqui. Imagine se você morrer agora pelo fenômeno da natureza. Imagine se você morrer agora por causa das mudanças climáticas. Imagine se você morrer num acidente de carro, num acidente de avião, num acidente de moto, ou então aí dentro da tua casa mesmo, você bater as botas. Pra onde tu vai? A Bíblia diz assim, o que tu tem preparado e para quem será? Quando diz o para quem será, ou é para Deus ou para Satanás? Ou você vai pro céu ou você vai pro inferno? Ou você vai ter paz ou você vai ser atormentado? Porque todos os dias Jesus vem para o que é seu e os seus sempre rejeitam a Jesus. Eles não recebem Jesus. Eles não querem nada com Jesus. A história deles é querer viver no mundanismo. Até quando ficareis divididos? Porque a região do mundo invisível é um fato real que muitos escondem. O entretenimento da peia, a mídia abafa o caso. Eles não mostram o fato realístico do teu paradeiro e do meu paradeiro. Porque nós temos um paradeiro final depois da morte. Depois da morte, Hebreus 9:27, aos homens, às mulheres, às crianças e os anciões estão ordenados a morrer uma vez só e vindo depois disso o juízo. Depois da morte nós temos um paradeiro. Ou a tua alma vai ao inferno, ou a tua alma vai ao paraíso. Porque todos os dias ele vem para o que é seu e os seus não o receberam, não o recebem. E esses que precisam salvar, eles não querem aceitar Jesus. O livro de Salmos 49, a Bíblia diz assim: o sábio morre ao lobo e o bruto deixa bem a outro.
O sábio morre igual ao louco e o bruto deixa os seus bem aonde. Sabe o que é isso? O que nós construímos vai ficar aí. A única diferença ao atravessar desta vida para outra é se você partir salvo, é se eu partir salvo, é se eu e você estamos no plano da salvação. Versículo 12 diz assim: mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crescem no seu nome. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crescem no seu nome. Aos que crescem no seu nome. Que diferença, meu irmão? É uma diferença muito grande de ser cavalo para ser filho de Deus. Porque os que seguem a Satanás na feitiçaria é considerado como cavalo, como égua, como potrinho. Mas os que seguem a Jesus, eles são considerados como filhos de Deus, aos que crescem no seu nome. Vou entregar tudinho aqui hoje, até o último centavo. Hoje nós vamos explodir o inferno. Porque o lugar de Satanás é no inferno. Chega de burugudu, burugudu. Chega de invocação satânica. Chega de invocação de feitiçaria. Temos que aclamar para que o reino dos céus seja introduzido nas comunidades, seja introduzido no Brasil, seja introduzido nas nações. Temos que clamar a Jesus. Observando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no parâmetro de uma visão, eu encontrei e vi algo extraordinário. E aquilo que eu vi, irmão, marcou a minha vida dentro da visualização de todas as verbalizações dos vernáculos sagrados em que eu já li. E olha que eu passei várias vezes por essa passagem e não tive a visão igual eu tive esse ano. Eu enxerguei na Bíblia demônios clamando a Deus, implorando a Jesus e fazendo petições ao Cristo. Para mim seria impossível visualizar essa visão. Mas quando eu abri a Bíblia do livro de Marcos, e eu vi ali demônios clamando a Deus, implorando a Jesus, fazendo petição a Jesus Cristo, não querendo descer o abismo. Aí Deus me deu a interpretação das Escrituras. Sabe por causa de que estão clamando a Jesus? Porque o capiroto já apanhou na tentação dos 40 dias. Tomou a coça de Jesus e teve que se mandar pro inferno. Aí Jesus diz para os demônios assim: faça conforme a vossa petição. Eles olham o pedido que eles pedem a Jesus: Senhor, deixa que nós entramos nos porcos. Irmão, imagine a reação dos porcos. E segundo o entendimento intelectual dos homens do nível superior, e segundo aquilo que eles estão estudando, a linguagem dos animais, eu posso até catalogar, conjecturar, imaginar e pensar de acordo com o que está no artigo 5 da Constituição Federal, que diz acerca do livre expressão do pensamento. Então eu vou usar essa livre expressão do pensamento. Imagine a reação dos porcos, linguagem porquílica, os porcos conversando um com o outro. Tu ouviu? Eu ouvi. Viu o que os demônios acabaram de pedir? Que entrar na gente. Não, a gente ficar endemoniado desse jeito não. O Criador não fez a gente para ficar endemoniado. E os porquinhos começam a correr. Mas aí o que acontece? Quando os demônios saem de um homem que estava endemoniado, eles vão lá e entram nos porcos. Os porcos vão ao precipício. E assim a história deu-se um andamento. Conheça as Escrituras. Conheça a palavra de Deus. Jesus Cristo falou: examinai as Escrituras, porque custa eterna a vida eterna. Quer ser filho de Deus? 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 É o versículo 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crescem no seu nome. Jesus está aqui, hein? Jesus está aí, hein? Jesus está no seu lar. Jesus está no seu celular. Você que está me ouvindo. Jesus está no seu digital videoplay. Jesus está aí no seu carro. Hoje vidas serão revolucionadas e transformadas para a glória de Deus Pai. O rico, quando desce ao inferno, a Bíblia mostra que ele está desesperado. E ele começa a se preocupar com a família.
E segundo com aquilo que eu posso conjecturar, pensar, analisar e narrar aqui, esse rico, irmão, era aquele rico distraído, que só gostava das coisas dessa vida, era envolvido com feitiçaria, bateu tanto burugudu, ficou batendo tanto burugudu, com promessas enganosas satânicas, com promessas enganosas da feitiçaria, ficou se envolvendo tanto com coisa errada, a dona morte o alcançou e ele desceu ao inferno. E a Bíblia diz assim, que os olhos dele fecham nessa vida e abrem na outra, os olhos dele fecham nessa vida e abrem na outra, e a Bíblia diz assim, e erguendo os olhos e viu que estava em tormenta, e erguendo os olhos e viu que estava em tormenta. Escapa-te pela tua vida hoje, em nome de Jesus! Hoje tem salvação para você aqui. Deus quer salvar a tua alma, Deus quer te levar para o céu, Deus quer fazer você provar o que é estar no paraíso. Versículo 13 diz assim, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. 3, entonação verbálica do contexto dos vernáculos sagrados, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nasça de Deus, nasça de Deus, porque aquele que não nascer da água e do Espírito nunca dará o reino dos céus. Porque o versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unicente do Pai, cheio de graça e de verdade. De novo vou repetir, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como a glória do unicente do Pai, cheio de graça e de verdade, cheio de graça e de verdade, cheio de graça e de verdade. Esteja cheio de graça aqui hoje e de verdade. Eu não sei nem se o aparelho vai aguentar, mas a revelação está muito profunda. Vamos fazer um alinhamento profético aqui agora. Vamos alinhar as palavras. Alinhamento profético. O verbo se fez carne. Divisa a união do espírito e a alma. Pensamento, o templo, o corpo e a palavra. Jesus Cristo é introduzido no mundo. Ele nasce, o Espírito vem em carne. Jesus Cristo morre, a carne se transforma em palavra. E a palavra é viva e eficaz. Vamos lá então. Eu vou te dar um alinhamento profético da lei e a graça. João capítulo 1, versículo 14, que diz assim, porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram através de Jesus. Irmão, eu sei que você não vai conseguir me acompanhar aqui agora, que eu vou te dar do Gênesis até o Apocalipse, e vou te dar um alinhamento profético, e Deus vai modificar vidas a partir de hoje, através de sua palavra. Durante o tempo que foi passando, vou falar essa narrativa aqui antes de começar, para apavorar o inimigo de nossas almas, o Criador, o Deus que fez o céu e a terra, começou a usar algumas mulheres com dons diferenciados. De início começando com pregadores, e depois ele começou a usar pregadoras, e depois Deus começou a variar, usou homens, mulheres, crianças, ancião, usou os animais, usou o vento, usou o anjo, e aí sim Deus foi fazendo a obra. E o inimigo espiritual começou a se apavorar no inferno de um jeito que a tristeza estampou no inferno. O inimigo viu que a palavra ia se cumprir ao pé da letra, do ventre desta daqui que caiu nascerá um que esmagará a tua cabeça. De Gênesis até Malaquias, no Antigo Testamento, a lei, os profetas e os salmos confirmava tudo isso. Deus começava a apavorar a Satanás, sabe como? Usando os profetas e as profetisas, usando os sacerdotes e as sacerdotisas, usando os pastores e até as pastoras agora, usando os missionários e as missionárias, usando os cantores e as cantoras e etc., junto com os instrumentistas. E assim Deus ia fazendo a sua obra. Por isso que você tem que ter o conhecimento da lei, dos salmos e dos profetas, e também da graça, da verdade e dos evangelhos. Você tem que saber distinguir onde é a lei de Deus e a lei humana, porque são duas leis distintas, e você tem que saber discernir entre uma e outra, porque em Deuteronômio capítulo 33, versículo 1 ao 5, havia para eles o fogo da lei. A lei é fogo, por isso que você tem que analisar as escrituras, porque no livro de Levítico capítulo 6, versículo 3
diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O altar é o teu coração hoje, não pode se apagar, tem que estar aceso para continuar recebendo as revelações de Deus. Vamos para o alinhamento profético. Há um alinhamento profético aqui que Deus quer falar com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas aqui hoje. Daqui para lá você não vai conseguir me acompanhar, porque serão vários versículos que eu estarei lidando dentro de uma velocidade, de um jeito que Deus me ensinou. E o teu entendimento vai se abrir aqui hoje. Vamos lá então. Vamos entender um bocado de que o verbo se fez carne, dentro de uma sequência verbálica, num contexto que tu entenderá os vernáculos sagrados. Nós vamos esclarecer e detalhar, primeiramente, tudo que está escrito do Gênesis até o Apocalipse. Vamos começar então no Antigo Testamento, a lei, os profetas e os salmos, de Gênesis até Malaquias, a partir de agora. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, a história começou ali. Livro de Êxodo, capítulo 8, versículo 7, Deus vê, ouve e vai agir. Livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Números, capítulo 22, versículo 30, e a muda jumenta que falou com voz humana. Deuteronômio, capítulo 33, do versículo 1 ao 5, e havia para eles o fogo da lei. Livro de Josué, capítulo 1, do versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, meditai dia e noite. Livro de Juízes, capítulo 5, versículo 3, o cântico de Débora, e ela começa a salmodiar no seu coração. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, aos que me honrarem eu honrarei, e aos que me desprezarem eu também desprezarei. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 13, pelo resplendor de sua presença brasas de fogo se acendem. 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, guardai a observância do Senhor teu Deus, para andarem nos seus caminhos e para guardar os seus estatutos, mandamentos, juízos, testemunho, escrito na lei de Moisés. 2 Reis, capítulo 17, versículo 13, e o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas, dizendo, convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos conforme toda a lei. 1 Crônica, capítulo 28, versículo 8, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor. 2 Crônica, capítulo 34, versículo 31, a profetisa Uda diz, guardai os mandamentos, os testemunhos, os estatutos que estão escritos neste livro. Esdras, capítulo 7, versículo 10, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar Israel os seus estatutos e os seus direitos. Neemias, capítulo 8, versículo 9, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamentais nem chorai, porque todo o povo chorava ouvindo a lei. Tem pessoa que só chora vendo novela, meu Deus do céu. Livro de Jó, capítulo 28, versículo 26, quando prescrevia uma lei para a chuva e um caminho para o relâmpago dos trovões. Livro de Salmos 148, versículo 6, ele nos deu uma lei para que nós não venhamos a ultrapassar. Livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 20, a suprema sabedoria altissonante clama de fora e pelas ruas levanta a sua voz. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 2, observar o mandamento em consideração ao juramento de Deus. Isaías, capítulo 8, versículo 20, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, nunca entrarão nos céus, nunca provarão o que é estar no paraíso. Jeremias, capítulo 23, versículo 29, não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor dos Exércitos, é como um martelo que esmiçoe a penha. Ezequiel, capítulo 5, versículo 6, porque rejeitaram os meus estatutos, mandamentos, preceitos, juízo e lei. Daniel, capítulo 9, do versículo 21 ao 24, toma bem para entender o sentido das palavras e entenda a visão espiritual escrita neste livro. Osés, capítulo 8, versículo 12, escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso para eles é coisa estranha. Joel, capítulo 2, versículo 28, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e terão visões, e terão sonhos da parte de Deus. Amós, capítulo 3, versículo 14, no dia em que eu visitar a transgressão de Israel, sobre eles também visitarei os altares de batalha
batel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. Obadias capítulo 1, versículo 14. Nem parai nas encruzilhadas, porque isso é furada, isso é engano, isso é mentira. Sai fora daí! Jonas capítulo 1, versículo 5. A natureza está sendo afetada por causa da expecação dos moradores. Por isso que há um desalinhamento na natureza. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, Efradita, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. Naum capítulo 1, versículo 15. Eis que sobre os montes os pés das tuas boas novas e do que anuncio a paz. Abacuque capítulo 1, versículo 14. A lei humana está se afrouxando e precisa refazer para voltar a ser firme de novo. Sofonias capítulo 3, versículo 4. Os teus profetas estão enviando e criaturas aleivosas. Os sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei divina, e Deus os cobrará no juízo final. Ageu capítulo 2, versículo 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, e daqui a pouco farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações por causa de suas leis. Zacarias capítulo 2, versículo 5. Eu serei para o meu povo um muro de fogo em redor deles, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória e proteção. Malaquias capítulo 2, versículo 6. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios, e andaram comigo em paz e em retidão, e apartou muitos da iniquidade. Aqui o sacerdote Malaquias, ele estava introduzindo acerca dos sacerdotes, dos levitas, que há muitos sacerdotes não se achava a iniquidade nos seus lábios, não se achava a maldade, só as verdades sagradas, mas de repente eles começaram a se corromper, de repente eles começaram a se desviar, de repente a história era só dízimo e oferta. Isso eu sei, tem que dar, mas não exageradamente igual eles estão falando aí. Vamos continuar então dentro do raciocínio bíblico. Imagine, irmão, do Gênesis até Malaquias, o inimigo de nossas almas apavorado a cada profecia, a cada palavra, a cada criança que nascia, e desses que nasciam procuravam entender o mundo espiritual, procuravam entender a palavra de Deus, eles procuravam se espiritualizar. Aí o inimigo ficava mais desesperado ainda, e contra a vida desses, o inimigo de nossas almas tentava, lutava para poder arrancar as suas espiritualidade. Vamos continuando. Agora eu vou falar um Novo Testamento. Falei o Antigo, agora eu vou falar um Novo Testamento. A graça, a verdade e os evangelhos, de Mateus até Apocalipse. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, nem abrogar ou apagar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem o jota nem o tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Marcos capítulo 6, versículo 12. E saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse. Lucas capítulo 16, versículo 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormenta. João capítulo 1, versículo 1. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículo 53. Vós que recebeste a lei do Senhor por ordenança dos anjos, e não aguardaram no juízo final, Deus acerta com vocês. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo do Deus vivo, e que o Espírito de Deus habita em vós. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muitas ousadias no falar, para pregar, para ministrar, para expressar, e até para velocidade, ter velocidade na verbalização dos vernáculos sagrados. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Vigie com esse evangelho pirateado. Efésios capítulo 5, versículo 19. E falando entre vós com salmos, hinos e cântico espiritual, cantando
e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Filipenses capítulo 1, versículo 9. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visível e invisível. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele e nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Iremos para o reino dos céus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Porque já o ministério da injustiça opera no mundo, e somente há um que agora o detém, agora o resiste, até que do meio seja tirado. O Espírito Santo e a igreja será tirado, e os que ficarem sofrerão. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que vá. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e para instruir justiça. Filemão capítulo 1, versículo 6. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Observação: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Tiago capítulo 3, versículo 11. De uma fonte não pode jorrar duas águas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizado. 2 Pedro capítulo 1, do versículo 20 ao 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. João capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E para se aprofundarmos mais, 1 João capítulo 5, versículo 7. Porque três testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Esses três concordam num. E se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse: que Deus seu Filho testificou, que Deus seu Filho testificou, que Deus seu Filho testificou para salvar as vossas almas. 2 João capítulo 1, versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebai em casa, e nem tampouco o saudei. Sai fora destes, porque é furada. 3 João capítulo 1, versículo 11. Amados, não sigai o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não tem visto a Deus. Judas capítulo 1, versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Apocalipse capítulo 14, do versículo 6 ao 13. E vi um anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a face da terra, e toda a nação, tribo, língua e povo, e dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. No livro do Apocalipse fala das nações. Há uma preocupação nacional e internacional com as verbalizações das escrituras sagradas. Por isso que você tem que entender, porque esses 4 anjos virão à terra para responsabilizar, para chamar a atenção, para mostrar nos 4 cantos do mundo, para que eles venham observar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Evangelho eterno. Porque o mandamento de Deus, através de Jesus, em João capítulo 12, versículo 48, diz o seguinte: quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras,
mundo estarão no juízo final. No juízo final. João capítulo 12, versículo 31. João capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Satanás foi expulso. Ele foi expulso do céu. Foi expulso da terra. E o lugar dele é no inferno. Vou falar de novo. Você não ouviu? João capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Ele foi expulso através de Jesus. Ele não tem nada para dar. Ele está morando de favor no inferno, porque o inferno é emprestado. Vou tirar Xerox de novo. Tirei a Xerox. Agora eu vou te dar o desenho da Xerox. Pega aí então. Da Xerox, a originalidade dele. Vamos aí, pega aí a originalidade. Identidade toda. Estado original. Chifre quebrado. Cabeça esmagada. Conjectura. Esparadrapo, durex e fita isolante para segurar. Onde a cabeça dele foi arrebentada. Bicho, verme, treva e escuridão. E o inferno, moradia emprestado. Para ele e para os demônios. Porque quando caiu do céu, não levou nada com ele. Por isso que lá naquela passagem que eu te falei, ele foi expulso. As pessoas do burugudu ficam puxando ele pra cá de novo. Então tem que expulsar ele de novo pros crimes do inferno. Porque Jesus já expulsou ele. João capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Ele foi expulso através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus falou hoje contigo aqui no profundo. Hoje você só vai para o inferno se você quiser. Hoje a salvação da tua alma está em tuas mãos. É você que tem que decidir agora para onde que a tua alma vai. A minha parte eu fiz aqui agora. Faça você a tua. Aceite a Jesus. Procura uma igreja mais próxima da tua casa. Antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde. Não faça que nem Agur, o filho do oráculo. Segundo o que está em Provérbios, capítulo 30, versículo 2. E disse ele: não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quer dizer, sem profissão, sem escolaridade, sem conhecimento bíblico. Ele afirmava que era indouto, ele afirmava que era analfabeto bíblico e que precisava estudar e aprender. Por isso procure. Hoje aqui Deus te ensinou em todos os níveis possíveis, através da verbalização, para que você possa entender os vernáculos sagrados bíblicos nas mais profundezas do que se possa imaginar. Muitas pessoas, quando meditam nas escrituras, não se aprofunda, se afunda, porque medita na carne, não medita no espírito. Por isso que eles ficam aí, nem tudo é que está escrito. A letra mata, mas o espírito vivifica. Essas são as palavras de hoje. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo o que está escrito, porque a palavra de Deus é muito importante. A Bíblia Sagrada é um livro que faz e tem história. A Bíblia Sagrada é muito importante para toda a raça humana. A Bíblia Sagrada é um documento histórico. É um livro de referencial de valores éticos. É uma fonte de cultura de conhecimento. Porque através da Bíblia Sagrada conhecemos o passado, entendemos o presente e sabemos qual será o futuro de cada um de nós na eternidade. É uma fonte de inspiração para as artes. É uma fonte de riqueza espiritual. A palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso, analise, observe, entenda, busque o conhecimento, se aprofunde nas Escrituras. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje, sempre e eternamente, e até a consumação dos séculos. Que Deus vos abençoe.